Ele foi contratado pelo Real Madrid por 600 milhões. Sim, você não ouviu errado. 600 milhões. E não é qualquer jogador. É uma joia que saiu diretamente do coração da academia do Palmeiras. Segura essa história, porque o que a gente vai contar aqui hoje é daqueles roteiros que arrepiam qualquer torcedor de futebol. Amigos do futebol, pode preparar o coração, porque o que está acontecendo diante dos nossos olhos é simplesmente histórico. É daqueles momentos que você para tudo, olha para a tela e fala: eu vi isso acontecer. Porque não é todo dia que um talento brasileiro, formado dentro de casa, é levado diretamente para um dos maiores clubes do planeta, e por um valor que simplesmente explode qualquer lógica. E quando a informação vem de ninguém menos que o craque Neto, meu amigo, aí não tem como ignorar. Foi ao vivo, no calor do programa, daquele jeito direto, sem rodeio, uma verdadeira bomba no mundo do futebol. Segundo ele, o Real Madrid já acertou a contratação de Eduardo Conceição. Isso mesmo. O garoto já é jogador do clube merengue. E aí eu te pergunto, você tem noção do que isso significa? Nós estamos falando de um menino de apenas 16 anos. 16 anos! Que saiu das categorias de base do Palmeiras, um clube que respira formação, que vive revelando talentos, mas que agora vê mais uma de suas joias sendo levada para o topo do futebol mundial. Eduardo Conceição não é apenas mais um nome, ele é diferente. Ele carrega aquele brilho no olhar de quem nasceu para jogar bola. Aquela leveza, aquela inteligência, aquele toque que você bate o olho e já sabe, esse aí vai longe. E não é exagero, não. Os números estão aí para provar. Na última edição da Copinha, o garoto simplesmente chamou a responsabilidade. Jogou como gente grande. Foi protagonista, foi decisivo, foi daqueles jogadores que você não consegue tirar o olho. E quando a bola chega nele, algo acontece. O jogo muda. O ritmo muda. O adversário sente. E não para por aí. Ele já vestiu a camisa da seleção brasileira de base. Já carregou o peso de representar o país e respondeu como poucos. No Sul-Americano Sub-17, ajudou o Brasil a conquistar a medalha de bronze e ainda garantiu vaga na Copa do Mundo da categoria. Isso não é pouca coisa, não. Isso é coisa de jogador grande, de futuro craque. E dentro do Palmeiras, meu amigo, aí é que a história fica ainda mais bonita. Em 2025, no Sub-17, foram 12 gols em 33 jogos. Números consistentes, de quem participa do jogo, de quem aparece, de quem decide. E agora, em 2026, o salto. Subiu para o Sub-20 e já está mostrando que não sente pressão nenhuma. São 15 jogos, 5 gols e 3 assistências. Participação direta, presença constante, evolução absurda. E aí vem o Real Madrid. Porque o Real Madrid não erra quando olha para o futuro. O Real Madrid não aposta, ele investe com precisão cirúrgica. E quando um clube desse tamanho decide abrir os cofres, é porque viu algo especial, algo raro, algo que não aparece toda hora. 600 milhões não são apenas um número, são uma declaração. É o mundo dizendo, esse garoto vale cada centavo. E aí entra o sentimento. Porque para quem é Palmeiras, isso mexe. Isso dói, mas ao mesmo tempo enche de orgulho. Porque mais uma vez, o Verdão mostra que é uma fábrica de talentos. Que ali dentro nascem jogadores diferentes. Jogadores que não só jogam bola, mas encantam o mundo. É impossível não lembrar de outros nomes. É impossível não olhar para trás e perceber que o Palmeiras vem construindo uma história linda nas categorias de base. E agora, Eduardo Conceição entra nessa lista, mas com um detalhe que muda tudo. Ele já sai como uma das maiores negociações da história de um jogador tão jovem. E sabe o que mais impressiona? A maturidade. Porque quando você vê o Eduardo em campo, não parece um garoto de 16 anos. Parece um jogador formado, pronto, consciente. Ele pede a bola, ele organiza, ele finaliza, ele cria. Ele não se esconde. E isso não se ensina. Isso nasce com o jogador.
E agora ele vai para o maior palco do futebol mundial. Imagina esse garoto vestindo a camisa do Real Madrid, entrando no Santiago Bernabéu, com aquela torcida gigante, aquele estádio pulsando, aquela pressão absurda, e mesmo assim, mantendo a calma, mantendo o talento, mostrando para o mundo quem ele é. Isso arrepia, não é? Porque a gente sabe, o futebol brasileiro é diferente. Ele forma jogadores com alma, com criatividade, com coragem. E quando um desses talentos explode, o mundo inteiro para assistir. Eduardo Conceição está pronto para isso? Essa é a pergunta. Mas se depender do que ele já mostrou, a resposta é clara. Sim. Ele não chegou até aqui por acaso. Ele não foi observado por acaso. Ele não foi contratado por acaso. Tem algo especial ali, algo que não dá para explicar, só dá para sentir. E agora começa um novo capítulo. Um capítulo que pode transformar a vida dele, a história dele, e quem sabe, até a história do futebol brasileiro mais uma vez. Porque quando um garoto sai da base e conquista o mundo, ele não vai sozinho. Ele leva junto o sonho de milhões. Ele leva a esperança de quem acredita no futebol raiz, no talento, na essência. E o Palmeiras fica com o sentimento misto, de perda e orgulho, porque sabe que formou mais um gigante. Sabe que contribuiu para algo maior. E você aí, já parou para pensar onde estava quando ouviu essa notícia? Porque esse é o tipo de história que marca a época, que vira lembrança, que vira conversa de bar, de arquibancada, de resenha. E olha, isso é só o começo. Se você está curtindo essa história, já deixa o seu like agora porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos assim, com emoção, com verdade e com aquele amor pelo futebol que a gente não consegue esconder. E já se inscreve no canal para não perder absolutamente nada do que está por vir. E comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, porque eu quero saber de onde você está acompanhando essa história absurda que pode marcar uma geração inteira. Porque na parte 2, meu amigo, a gente vai ainda mais fundo. Vamos falar do impacto dessa transferência, do que o Real Madrid viu nesse garoto e do que pode acontecer daqui para frente. Então não sai daí, porque isso aqui é futebol de verdade. E quando a gente acha que já viu de tudo no futebol, vem uma história dessas e vira tudo de cabeça para baixo. Eduardo Conceição no Real Madrid por 600 milhões não é só uma transferência, é um recado. É o futebol mundial dizendo em alto e bom som: o Brasil continua sendo o maior celeiro de talentos do planeta. E não é qualquer talento, é um jogador que já chega carregando expectativa, responsabilidade e, ao mesmo tempo, um brilho que encanta. Mas vamos além, vamos entender o que está por trás disso tudo. Porque o Real Madrid não faz esse tipo de movimento por impulso. Existe análise, existe estudo, existe acompanhamento. Olheiros espalhados pelo mundo inteiro, relatórios, vídeos, estatísticas, tudo sendo observado nos mínimos detalhes. E mesmo com toda essa estrutura, o que realmente faz a diferença é aquilo que não aparece no papel. É a personalidade. É a coragem de pedir a bola num jogo difícil. É a frieza para decidir. É o talento para fazer algo que ninguém espera. E Eduardo Conceição tem isso. Ele não é só técnico, ele é criativo. Ele não é só habilidoso, ele é inteligente. Ele entende o jogo. Ele lê o jogo. Ele antecipa jogadas. E isso vale ouro no futebol moderno. Porque hoje não basta só jogar bonito, tem que ser eficiente. Tem que ser decisivo. Tem que resolver. E ele resolve. Os números mostram isso, mas quem vê jogar sente ainda mais. E agora, imagina esse garoto sendo lapidado em um dos maiores clubes do mundo, treinando com jogadores de elite, convivendo com estrelas, aprendendo todos os dias, evoluindo em um ambiente onde a excelência não é opcional, é obrigação. Isso pode transformar um talento em um fenômeno. Mas também traz desafios. Porque nem todo mundo suporta a pressão. Nem todo mundo aguenta o peso da camisa. Nem todo mundo consegue manter a cabeça no lugar. E é aí que a história dele vai ser escrita de verdade. Porque talento ele já provou que tem.
Agora vem a parte mais difícil, se manter no topo. E a gente sabe, o futebol europeu não perdoa. É intensidade, é cobrança, é resultado o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, é oportunidade. É vitrine. É o lugar onde os grandes se tornam lendas. E Eduardo Conceição está diante disso. Ele pode ser apenas mais um, ou pode ser o cara. E tudo vai depender de como ele vai reagir a esse novo mundo. E o mais incrível de tudo isso é que essa história começou lá atrás, em um campo simples, em um treino qualquer, em um sonho que parecia distante. E hoje, esse sonho virou realidade. E não é só o sonho dele. É o sonho de milhares de garotos que estão agora treinando, acreditando, lutando. Porque quando um consegue, ele abre caminho para muitos. E o Palmeiras, mais uma vez, prova que sabe formar, que sabe revelar, que sabe preparar. E isso, ninguém tira. Agora, o mundo vai observar. O mundo vai analisar. O mundo vai cobrar. E a gente vai acompanhar cada passo, cada jogo, cada toque na bola, cada momento. Porque pode estar nascendo ali um novo ídolo do futebol mundial. E se isso acontecer, você vai poder dizer, eu vi desde o começo. Então já deixa o like se você acredita nesse garoto. Se inscreve no canal para continuar acompanhando essa jornada incrível. E comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, porque eu quero saber quem está junto nessa história desde o primeiro capítulo. Porque o futebol, o futebol, sempre encontra um jeito de surpreender a gente. E essa história está só começando.